Fala galera do canal ZTubers, beleza? Hoje eu tô aqui, um pouco diferente do comum, então é o Pedro, ou Perico, não só para os mais íntimos, mas para quem quiser me chamar assim, tá bom? E hoje eu tô aqui com vocês pra gente fazer mais um episódio do Cultura Z. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto pra caramba, que é esporte, vôlei e anime. E se você já assistiu, você sabe que eu tô falando sobre o anime Haikyuu, que é um anime de vôlei. Ele é do gênero shounen e ele tem a temática de esporte, mais especificamente o vôlei. A história do anime, ela acompanha o protagonista Hinata Shoyo e o time do seu colégio Karasuno, na tentativa deles chegarem até o campeonato colegial de voleibol nacional. O anime trabalha de forma muito legal o vôlei. Mesmo se você não conhece a modalidade, você pode assistir que você vai entender. Eles explicam várias coisas, desde as coisas simples, mais básicas, fundamento, como você deve fazer o toque, como você deve fazer uma manchete, mas até coisas mais complexas como rodízio. Só que o que é legal pra mim não é o vôlei em si. Na verdade, quando eles estão jogando vôlei, eu acho até meio pastelão, assim, sabe? Tipo, bem caricato. Mas é o desenvolvimento que os personagens têm. O anime trabalha muito bem os seus personagens. O autor teve muito carinho quando foi fazê-los. E apesar do protagonista ser o Hinata, todo o seu time tem muito destaque e suas histórias são muito bem desenvolvidas. Então a gente acompanha a história do Kageyama, Nishinoya, Asahi, Daichi, Tsukimichi, Tanaka, que são todos companheiros de time do Hinata. Todos eles, em determinado momento da história, vão tendo os seus momentos de destaque. Mas também os outros colégios têm o seu momento, sendo rivais de Karasuno e empecilhos na jornada de Karasuno. Aoba Josai, Shiratorizawa, são esses colégios que também estão na obra e têm bastante destaque. Os personagens que fazem parte desses times são muito legais e interessantes. Eu queria trazer à tona 3 personagens que eu gosto bastante e eu acho que tem lições muito importantes para nós. O primeiro é o nosso protagonista, o Hinata. E o Hinata, ele é um cara considerado baixinho para jogar vôlei. Ele tem só 1,64 m. Mas na sua pré-adolescência, ele vê um jogador do Colégio Karasuno jogando o campeonato colegial nacional e se apaixona pelo vôlei. E ele gosta do jogador porque, assim como o Hinata, ele também é baixinho. E ele ganhou o apelido de Pequeno Gigante, porque com sua impulsão ele conseguiu ultrapassar qualquer bloqueio e ser o principal jogador do seu time. Hinata, durante a sua história, enfrenta diversas dificuldades. No começo, quando ele começa a gostar de vôlei, a sua escola, durante o fundamental, não tinha um time bom de vôlei. Na verdade, nem tinha time. Ele que teve que começar. E ele fez isso se juntando com alguns amigos e ele tenta participar de alguns campeonatos, mas eles nunca conseguem ganhar nem mesmo um set. Quando ele entra pro Colégio Karasuno, que era o que ele queria desde o começo, por causa de uma briga com outro cara, o Kageyama, ele é impedido de participar do time de vôlei durante um tempo. Quando ele finalmente consegue fazer parte do time, ele percebe que ele precisa melhorar em muitas coisas. Ele é um dos piores jogadores do time. Mas ainda assim, ele continua persistindo e nunca desiste. Apesar de se sentir desanimado e frustrado, muitas vezes ele continua treinando com muito esforço para alcançar o seu objetivo. E olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. E a gente pode aprender isso com o Hinata. Quando a gente passa por dificuldades, a gente pode ter duas atitudes. A gente pode ficar tão frustrado e desanimado que faz a gente travar e a gente não consegue fazer nada. Ou, ao passar por dificuldades e provações, a gente pode dar o nosso melhor para que a gente melhore e seja cada vez mais parecido com Jesus. Hinata, depois de passar por todas as dificuldades, se torna um grande jogador. A gente, depois de passar por todas as dificuldades, pode ter a nossa fé fortalecida para nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. O segundo personagem que eu quero apresentar para vocês, e que eu acho que é muito legal, é o Kageyama. O Kageyama, ele é apresentado para nós como um gênio do vôlei. Ele joga na posição de levantador. O levantador é o cara que comanda o time. É a posição mais importante dentro de quadra. Diferente do Hinata, que não sabe nada, o Kageyama é um prodígio.
ele é conhecido desde o fundamental como um grande jogador. Apesar disso, durante o seu fundamental, Kageyama não sabe trabalhar em equipe. Muitas vezes ele queria forçar jogadas difíceis que seu time não conseguia acompanhar. Por isso, brigava sempre com seu time, que não conseguia fazer o que ele queria. Kageyama, por causa disso, é rejeitado pelo seu time em um momento muito importante. E por causa disso, ele é esquecido quando vai para o ensino médio trocar de colégio. Isso leva ele até o colégio de Karasuno, o mesmo que o Hinata, que aos olhos da região que estava, não era um time com grandes ambições para vôlei, não tinha grandes conquistas nem nada. Alguém com a habilidade dele, com certeza, podia ter ido para times mais fortes e melhores, mas não é isso que acontece. Mas lá em Karasuno, Kageyama conhece seus companheiros e começa a entender que, apesar da sua genialidade, ele não tá sozinho em quadra. Vôlei é um esporte extremamente coletivo e não tem como um jogador sozinho fazer tudo. Ele precisava de companheiros que o apoiassem, mas como ele era também um grande jogador, ele precisava ajudar o seu time a evoluir e melhorar. A Bíblia nos alerta e estimula várias vezes a viver uma vida em comunidade. Da mesma forma que o vôlei é um esporte coletivo, a vida cristã também é vivida no coletivo. Você não pode viver uma vida com Deus sem amigos e companheiros, pessoas que te acompanhem. Olha só o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o último, que também é o meu personagem favorito, eu tenho muito carinho por esse personagem, é o Oikawa. O Oikawa, ele nem é um jogador do colégio Karasuno, ele é um jogador do colégio Aoba Josai. Ele, assim como o Kageyama, é um levantador. E ele é um dos melhores jogadores da região. E assim como o Kageyama, ele é um gênio, mas ele entendeu que na sua função, aquilo que ele mais precisa fazer é saber extrair 100% do potencial dos seus companheiros de time. E ele é conhecido por isso. E o que eu gosto no Oikawa é que ele sempre sabe que ele pode ir além do que já sabe. Apesar de ter sucesso e ser um excelente jogador, ele sabe que precisa continuar sempre trabalhando duro, treinando e evoluindo. Ele é um exemplo de esforço e trabalho duro. Quando Paulo vai falar sobre a vida cristã, ele compara ela com atletas de corrida. O Oikawa, ele não é um atleta de corrida, é um atleta de vôlei. Mas o exemplo e o princípio é o mesmo. Precisamos sempre estar dispostos a aprender mais sobre Deus. Não importa qual é o seu ano escolar ou se você já é um aposentado, velhinho. Sempre existe mais a aprender sobre Deus. E da mesma forma que um atleta se exercita e treina para evoluir, também é a sua responsabilidade treinar e evoluir a sua vida com Deus. Mas como podemos fazer isso? Lendo a Bíblia todos os dias e falando com Deus em oração. Parece uma receitinha de bolo, algo que você já deve saber, mas galera, essa é a coisa mais importante para você crescer na sua vida com Deus. E galera, para Haikyuu, eu dou 4 estrelas. Eu acho que é um anime muito legal, vale muito a pena ser assistido. Mas como eu já comentei aqui, eu acho que os momentos em que eles jogam vôlei nas partidas é pouco dinâmico, isso me incomoda um pouco. E como eu falei, né, o autor ele gosta muito de desenvolver personagens e às vezes eu acho que ele é um pouco desequilibrado nisso, desenvolvendo personagens e times que não têm tanta importância assim. Mas, em contrapartida, é muito legal e vale muito a pena ser assistido porque é uma jornada muito gostosa de ver. Você torce pelos jogadores, você gosta dos jogadores, você quer saber o que vai acontecer, você gosta não só do time de Karasuno, mas, como eu falei, eu gosto de um jogador que nem é do time principal, mas você vê que no final das contas não é só o bonzinho contra o mal, mas tá todo mundo só querendo jogar vôlei. E todo mundo tem a sua própria história, todo mundo tem o seu próprio desenvolvimento e por isso vale muito a pena assistir, eu acho que vocês vão gostar muito. Galera, esse foi os YouTubers de hoje, tamo junto. Se você tem interesse em assistir Haikyuu, ele tem na Crunchyroll e na Netflix. A sua classificação indicativa é de 10 anos, tá bom? Então você pode assistir numa boa. E valeu, tamo junto, até a próxima!